Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te louvamos sempre, Jesus, que estarmos aqui diante de vós alegra muito o nosso coração, porque nós queremos te louvar, te bendizer e também te conhecer mais, para que a nossa vida sem Jesus e da nossa família e de todos aqueles que participam conosco de forma direta seja sem Jesus para a tua honra por todos os séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Michele, eu acho que está entrando mais uma pessoa aqui. Acho que é a Celso. Então, é o primeiro vídeo. Provavelmente você que está assistindo de forma gravada vai ver alguns erros, algumas coisas, porque é a primeira vez que a gente faz isso. Então, qual é a decisão aqui? Nós vamos ter esses movimentos de catequese, e aí eu não tenho como prometer para vocês que é uma vez por dia, 2 vezes por dia, uma vez por semana, 3 vezes por semana. Muito por conta do trabalho voluntário e também trabalho de missão, e que tem dias que às vezes eu estou num lugar que não tem nem internet. E outros dias você está tão assim, envolvidos com não somente com o seu trabalho, mas também com silêncio, respiro. Por exemplo, eu tenho 10 dias de retiro em Guaratinguetá em silêncio. E aí? Que horas que eu vou fazer? Acordo cedo, acordo de madrugada? Então, isso é muito esporádico. E aí, o que eu pensei? Eu anuncio tanto no canal de filhos, mas também lá no Instagram. Coloco o link desta reunião aqui. Nós fazemos aqui uma catequese de máximo 45 minutos, aí depende do tempo. E esse tema vai ser escolhido muito por vocês. Quando vocês mandam lá a pergunta na caixinha, existem perguntas que não tem como responder, não tem nem como responder num texto. É tão profundo. Então, eu percebi que determinadas perguntas mereciam algo mais detalhado, né? Mereciam algo mais profundo. E aí precisa desses movimentos catequéticos. Então fica lá, quem quiser participar, quem puder participar ao vivo. Então, pode ser que tenha dica, não tenha ninguém aqui, pode ser que tenha dica, tenha muita gente aqui. Hoje, estou começando com a Michelle e a Celsa. É Celsa mesmo, né? Não sei se ela me ouve, mas ela está aqui. Em algum momento ela vai falar. Ah lá, é sim, eu já mandou no chat. Então, só que aí depois eu pego esse vídeo, dou uma arrumada nele, coloco no YouTube e fica lá para gravado para quem quiser depois. Inclusive para a pessoa que perguntou na caixinha de perguntas, que não necessariamente vai estar ao vivo aqui. Então eu vejo que pode ser uma possibilidade. Vamos ver se dá certo, né? Aos poucos a gente vai evoluindo. E aí eu agradeceria muito pelos feedbacks, né? Então quem está aqui no YouTube, coloca na descrição, coloca no comentário o que foi ruim, o que foi bom, né? Às vezes o som é ruim, às vezes a imagem é ruim, está abafada, etc. Mas não tem jeito, né? Tem que começar a dar o passo, aos poucos a gente vai. Tá bom. Hoje é para responder a caixinha de uma pergunta muito, muito legal, né? De um filho que ele fala como fazer um diário espiritual. Como fazer um diário espiritual? Então, aqui, veja só, toda a nossa catequese aqui, ela é catequese católica, não é catequese da minha cabeça, não é catequese de acordo com o que eu gosto, de acordo com o que eu quero. Claro que dentro da Igreja Católica
existem questões que são absolutas, né? E outras questões que são muito ajustáveis de acordo com o carisma de cada um. Então, se a gente for perceber, nos doutores da igreja, eles tiveram documentos, espiritualidades de congregações diferentes, carismas diferentes, mas um mesmo era a vida católica. Isso traz muito daquilo que o Paulo falava, né? Na igreja há muitos carismas, mas é o mesmo Senhor. Então, assim, o que isso quer dizer? Eu tenho uma única verdade, mas eu posso criar métodos diferentes para abraçar essa verdade. São os carismas, né? Então, por exemplo, a igreja obriga você a fazer um diário espiritual? Não, não. Mas o diário espiritual, ele pode contribuir para que a gente possa fazer uma boa confissão, para a gente possa fazer um bom exame de consciência, para que a gente possa nos conhecer mais, ainda mais? Sim. Então, tudo o que for positivo, bom, para que possamos interagir e amar mais a Deus, é bem-vindo. Então, alguém pode chegar aqui, ouvir e falar assim: não, eu não quero fazer esse diário, né? Eu consigo lidar bem. Mas pode ser que para um de vocês faça sentido. Então, é esse o movimento que eu quero sempre trazer aqui, né? Então, assim, existe uma verdade absoluta, mas eu posso, de forma metodológica, comportamental, criar meios para que chegue lá. Muito interessante falar um pouco sobre a questão de método, porque antigamente não existiam tantos gatilhos como hoje nós temos na vida moderna. É muito fácil hoje a gente se estressar, a gente ficar confuso, é 1 milhão de informações diferentes, né? E é incrível como uma vida religiosa, por exemplo, ela é mais protegida para a alma. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidades aqui de fazer um retiro, 5, 7 dias em uma determinada comunidade, percebe que é muito difícil você pecar de forma mais grave, até os pecados veniais é mais difícil, porque você tem uma proteção de pessoas que convivem, que é um ambiente bem puro, é um ambiente mais de Deus. Agora, quando você vai para o mundão, você tem toda hora um gatilho para você pecar. Então é muito difícil hoje viver uma vida ordinária nesse mundo. Então qualquer método, qualquer passo a passo pode fazer sentido para alguns, não pode fazer sentido para outros, que outros vão escolher outros métodos, como os carismas. Alguns são muito próximos à RCC, né? Outros, carisma Canção Nova, outros carisma Shalom, outros carisma Carmelita, outros carisma franciscano. Você vê que não tem nada a ver. Algumas coisas podem até se ajustar, mas são carismas diferentes. Mas o mesmo é o Senhor. E aqui a gente entra num problema muito grave, aonde a pessoa que se inclina a uma missa mais com rito do Pio Quinto, que é a missa tridentina, mais silenciosa, mais latim, com o padre de frente à cruz de Nosso Senhor, né? Mas outros não. Outros querem bater palma, outros querem louvar, falar, adorar em línguas, né? E aqui tem um perigo, que um muitas vezes critica o outro. Só que a gente precisa entender o seguinte: os dois têm comunhão com a igreja, os dois carismas são aprovados pela igreja. Então, por exemplo, o Vaticano ele aprova a Canção Nova e aprova o Shalom.
E o Shalom tem carismas específicos de oração em línguas, por exemplo. E o mais interessante aqui, que a comunidade Shalom foi decretada, aprovada, né, pelo Bento XVI, que é um dos mais tradicionais papas que a gente já teve na nossa época. Então, eu não tenho o carisma da oração de língua, mas a igreja aprova. Então, eu preciso respeitar, amar, né? Porque é um carisma que leva muito daquelas almas a Deus, né? Então, é um movimento que aquela alma tem para para se encaixar, para se encontrar com Jesus, né? Isso é mais importante. Beleza. Então, vamos aqui com o diário espiritual. O que, que é um diário espiritual? O nome já está dizendo. Diário, muitas vezes, para muitas meninas, tem mais essa intimidade. Ah, eu tenho um diário aqui onde eu escrevo, né? A gente se inclina muito para esse momento de mais infantil, né? Tem um diário. Como hoje um adulto que fala assim, ah, eu tenho um diário, né? É até algo parecendo, parece algo estranho, não é muito cultural. Mas por que que é importante ter um diário espiritual? Tá? Porque a função de um diário, primeira coisa, é o quê? É você escrever, ou seja, contar. E aqui o escrever pode ser, inclusive, falar, mas é você transmitir para algo concreto, material, os seus pensamentos, né? As suas práticas, o seu dia a dia. Por isso que é diário, né? Eu escrevo, eu falo, eu construo algo que eu vivo no dia, tá? Então aqui eu posso escrever ou falar, né? Materializar aquilo, deixar gravado aquilo, né? Você percebe que a maioria dos grandes santos, eles deixavam o quê? Escritos, porque não tinha ferramentas de áudio como hoje a gente tem. Hoje você tem um gravador do seu, né? Você consegue falar, quem gosta de falar. Até no WhatsApp mesmo, tem gente que manda mensagem, mas tem gente que ama mandar áudio. Mas existem também diários que pode ser em vídeo, né? Então tudo bem também, né? Então, assim, é importante aqui você escolher. Ah, eu gosto mais de falar, eu gosto mais de escrever. Ah, não, eu gosto mais de aparecer, né? Qual é a forma que você gosta para fazer com que tudo que está no seu pensamento, tudo que tá no seu dia a dia, seja transmitido para algo concreto? Então, você pode escolher. E é espiritual, porque o diário eu não vou escrever qualquer coisa, né? Aqui está relacionado ao campo espiritual, ao campo de interação, de relacionamento com Deus. Então, tudo o que for para o céu, eu vou escrever ali, eu vou falar ali. E mais do que isso, né? O diário espiritual, e quando eu junto os dois, eu defino aqui como esse movimento diário, de prática diária, que precisa ter o que a gente chama de transparência. Tá? Porque o diário é seu, é você com você. Né? E no máximo aqui, quem deve ver esse diário é o seu diretor espiritual. Então, no máximo aqui. Mas, fora isso, somente você tem acesso. Tá? Então tem esse movimento. Até alguns diários infantis mesmo, meninos, assim, tem cadeado com chave. Ele é algo muito pessoal, né? Então, que
Então é isso. Esse é o conceito, tá? Ponto. Mas, Léo, para quê? Para quê? Olha, tem várias possibilidades que eu quero falar para vocês, mas como a nossa catequese tem que ser curta, objetiva, eu vou trazer basicamente para duas situações. A primeira situação é para a confissão, tá? Ou seja, sacramento da confissão. Então, vou colocar motivo 1. Isso aqui é muito interessante, tá? Motivo 1, sacramento da confissão. Então, Léo, você quer dizer que eu devo ter um diário espiritual para me ajudar ao sacramento da confissão? Sim, mais do que o sacramento em si, mas o exame de consciência para o sacramento, né? E além desse exame de consciência para o sacramento, ele mostra, olha só, o diário aqui vai identificar o dia correto para a sua confissão. Porque essa é uma outra coisa que alguém me pergunta. A igreja pede, no mínimo, uma vez por ano que se deve confessar. Olha só como que a igreja é mãe. Uma vez por ano. Mas ela não fala que é uma vez ao ano. Ela fala que é pelo menos, né? Claro que também você não tem que confessar todo dia. Porque aí pode até virar algo guloso. Porque às vezes você nem tem pecado mortal e está indo lá perturbar o padre. Então, como que eu devo saber exatamente qual é o momento certo para eu confessar? O diário pode te ajudar. É um grande método de auxílio para você. Caramba, é aqui. Preciso confessar, tá? E o motivo 2 é basicamente o porquê que devo buscar e a Santa Missa diária. Ah, mas eu não tenho condição, aqui não tem igreja, não sei o quê. Começa um monte de mais. Mas isso daqui fica para uma outra catequese. Você pode ir à missa todos os dias, mesmo não estando presencial. E aqui eu não estou dizendo para você assistir na televisão. Aqui eu estou falando muito por conta também de uma atitude que você pode fazer com o seu anjo da guarda, enviá-lo para participar da Santa Missa, comungar com você e trazer esse abraço de Jesus Eucarístico até você. Então a gente tem esse movimento com o anjo. Só que não deve ser uma bengala, né? Aqui é porque eu devo ir à Santa Missa todo dia se de todo o meu esforço possível eu consigo ir. Então vamos dizer assim, você está num lugar aonde realmente só tem missa daqui a 4 horas da sua casa. Claro que se você fizer essa prática, Deus vai adorar a sua atitude. Mas, se a gente parar para pensar, é uma coisa que é difícil manter constância. E Deus sabe disso, né? Mas agora, você mora num lugar onde tem igreja para tudo que é lugar, missa em todos os horários, e você não vai. Esse é um outro ponto. Então, aqui vem um movimento da importância que o diário espiritual tem para te dar sentido para você a missa todo dia.
tá? Então, eu vou trazer esses 2 motivos. Então, como que a gente pode trabalhar o diário espiritual? Então aqui, se for para escrever, você pode comprar um diário mesmo. Isso vende em livrarias católicas, mas vende em livrarias comuns também. Pode ser. Aí você monta o seu diário. Tem aqueles que são folhas lisas, tem outros que são folhas contadas, tem outros que têm data, né, como agenda, mas não é muito agenda, porque a agenda é curta. Então é sempre bom num diário escrito você ter possibilidade de escrever. Então esses que são pautados lisos ou sem pauta, todo liso, também sem nenhum tipo de marcações de dias, eles são os melhores. Porque você começa a escrever hoje, às vezes, hoje você só tem 3 linhas, e aí você já começa outro dia. Mas às vezes vai ter um dia que você vai escrever 5, 6 páginas. Então, se você tiver uma agenda demarcada, vai te atrapalhar, porque você vai estar escrevendo no, di- no outro dia, etc. Então, um caderno pode ser. Então, assim, você cria, pensa. Mas aqui o diário também escrito pode ser também você usando um aplicativo, né? No Notas, por exemplo, quem tem iPhone tem lá o Notas, e quem tem o Android também tem aplicativo de anotações. E ali você pode dividir por dia. Tá lá. Ah, eu quero fazer por vídeo. Tem um gravador. O gravador do seu celular, você grava, você pode nomear, você pode colocar o dia, e você tem um banco de dados ali, todos os outros. Deixa todos os arquivos em nuvem e tá ali o seu diário espiritual. Caso seu celular um dia suma, você tem que trocar, etc. Tá em nuvem, então em outro celular você vai pegar, né? Ah, o vídeo, mesma coisa, você tem a câmera do seu celular, você pode gravar, você pode fazer aqui no Google Drive, pega o vídeo, coloca lá. Você não vai mandar no YouTube, né? Porque é seu diário. Pode colocar no YouTube? Pode, privado. Você pode criar um canal no YouTube privado, escrito assim, Diário Espiritual da Michelle, Diário Espiritual da Celso. E deixar aquele YouTube ali como diário. Tá tudo privado. Ou seja, é só você que vê. Claro que o YouTuber vê. Então, assim, se você quiser manter muita transparência, total transparência, é o papel. Mas você tem opções. Aí vai de acordo com você. Então, como que a gente faz? É importante ter ou papel, ou vídeo, ou áudio, ou escrito, notas, o dia todo contigo, na sua bolsa, ou no, né, no bolso, etc. E aí você tem que parar o tempo todo. Você vai escrevendo, principalmente coisas e práticas que você vivenciou naquele dia. Então, vamos dizer que você está andando na rua e passou um morador de rua. E ali você simplesmente atravessou a rua porque achava que ele poderia te roubar, ou porque você achou que não queria ser incomodado, ou você tampou o nariz porque tá muito sujo, tá mal cheiroso. Ou, da mesma forma, você passou, deu dinheiro a ele. Essa prática tem várias coisas aí no meio. Você pôde atravessar a rua porque você efetivou um julgamento, né? Sei lá, porque ele é mais pobre, porque
por alguma coisa, você efetivou um julgamento: "Ah, não vou passar aqui não, porque eu corro o risco de ser roubado". E às vezes não era isso. Hum. Mas ao mesmo tempo, você chegou ali, passou, disse que não daria. Tem gente que fala assim: "Não, não tem". Opa, você mentiu, você até tem, só não quer dar. Mas às vezes você também não fala que não vai dar. Não, mas você pode dizer: "Hoje não". É uma boa alternativa de você não querer dar e falar a verdade. Da mesma forma você deu, mas ficou na cabeça: "O que que ele vai fazer? Será que vai comprar droga?". Não é mais a sua não tá mais no seu controle. Ou seja, uma pequena atitude tem muita coisa dentro do seu diário que você pode escrever. Tipo: "Senhor", você escrevendo agora, vou pegar aqui, tô dando um exemplo de uma prática, tá. "Senhor, eu passei por um morador de rua e acabei passando para o outro lado da rua, por medo, por ter certeza que eu queria ser parado e não queria dar atenção". Ou fiquei com vergonha, assim. Tá vendo? É a verdade, transmitir a verdade, né. E aqui você pode dizer: "Senhor, me ajuda a olhá-lo amanhã ou olhá-lo da próxima vez e te ver". Olha isso, você ali se reconhece que você poderia ser melhor, entende? Tá no seu diário. Então isso é o que você vai escrevendo durante o dia. E aí, existem algumas técnicas. Vamos dizer que você tenha o diário escrito mesmo, no papel. Você pode mandar um áudio para você mesmo no WhatsApp, não sei se você sabe fazer isso. É fácil. Entra no seu WhatsApp, cria um grupo, coloca alguém que você ama muito, depois tira ele que você ama muito, vai ficar aquele grupo só com você. Aí depois você pede desculpa a essa pessoa que você colocou e tirou. Então você tem um grupo só com você. Ou também você pode inventar mensagem para o seu número, que também vale. Mas com características diferentes do Instagram, o grupo tem outras questões que você pode ajustar, mandar arquivo, etcétera. Mas aí é contigo. Aí o que você pode fazer? Você logo que passou isso, você entrou no ônibus, você foi tá no banheiro, e aí você manda um áudio para aquilo, falando isso aqui: "Senhor, eu passei por uma da dor". E à noite, você tira um tempo para você anotar tudo do seu dia. Então você pode fazer isso também. Você pode anotar na hora, você pode colocar um um trecho no seu WhatsApp para você lembrar, para te lembrar depois, e à noite você fazer. E aí tem várias coisas aí. Ó, contrariedades. Senhor, hoje eu fiquei irritado com uma pessoa. Hoje o pensamento foi de tentar agarrar no pescoço uma pessoa do trabalho.
transparência contigo. Você vai se conhecendo mais, você vai percebendo o que acontece que vai te deixando mais com raiva, inquieta, quais os movimentos que você não amou. Beleza, mas vamos lá. Ok. Então você escreveu durante, ou você lá no final do dia, você escreveu tudo. Depois que você fez tudo isso no seu dia, aqui vem uma coisa que a igreja pede, tá? O que a igreja pede? Tá vendo que a catequese, olha só. A igreja indica o exame de consciência diário. Isso aqui é uma indicação da igreja. Se você faz o exame de consciência à noite, depois de uma vida de um dia super agitado, a tendência é que você em algum momento esqueça de alguma coisa, certo? Com a ajuda do seu diário, você não esquece. Então, como que você faz o que a igreja indica? Primeira coisa é ler o seu diário. Olha aqui aonde o diário entra. Você vai ler o seu diário. A segunda coisa é você citar de tudo que você viveu naquilo que você está lendo, aquilo que você viu no dia, citar pecado mortal. Ou seja, existiu durante hoje, quer dizer, existiu durante o dia de hoje algum ou alguma prática que vai de contra a algum mandamento da igreja ou da lei de Deus. Então você vai olhar lá os 15 e aqui eu deixo na descrição, mas lá no canal de filhos tem um uma estrutura cheia de materiais de espiritualidade e tem lá exame de consciência para confissão, exame de consciência para pecados mortais e também outro documento com o exame de consciência para pecados leves. Então, assim, aí você olha, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você, no seu diário espiritual, você, no domingo, vamos dizer que aqui está no domingo, você deixou de ir à igreja, deixou de ir à Santa Missa, tá? Para fazer churrasco com sua família. Lindo a sua família, maravilhoso a sua família, mas Deus é em primeiro lugar. Você vai à missa e volta para o churrasco, tá? Então, eu deixei de ir à missa, aí tá lá no diário, deixei de ir à Santa Missa hoje, dominical, ou seja, pecado mortal. Então, nesse ponto 2, você já está indo de contra ao primeiro mandamento da lei de Deus e também um mandamento da igreja, que é guardar o domingo. Então, você está indo contra dois mandamentos. Então, você vai citar, existiu? Aí você vai olhando tudo, fala assim, não, hoje eu não tive
nenhuma coisa, nenhuma prática minha, de forma consciente, de forma que eu quis, por liberdade, que eu consenti, que magoasse um dos mandamentos. Então quer dizer que você está em estado de graça. Aí você vai para a terceira parte. Agora, se durante o dia você, com a sua consciência, identificou no seu dia alguma prática contrária aos mandamentos, quer dizer que você saiu da graça de Deus e está em pecado mortal. Então, amanhã é dia de confessar. Ou seja, está entrando mais uma pessoa. Ou seja, motivo 1, qual o dia exato para eu me confessar? O dia que antes de dormir eu identifiquei pelo menos um pecado mortal que eu cometi naquele dia. Cometi um pecado mortal hoje. Amanhã eu tenho que confessar. Isso pode ser 15 em 15 dias, de 10 em 10. Tem gente que me pergunta: "Isso tem que ser de 15 em 15, tem que ser de 30 em 30, tem que ser uma vez por mês?". Não, você tem que confessar quando você cometeu um pecado mortal. Isso é obrigatoriedade, porque a sua alma saiu de Deus. Você quis, não foi Deus que te abandonou, tá. Então, olha o que o diário espiritual pode fazer. Ele vai te dando o quê? Detalhes para quando você fizer aquilo que a igreja indica, que é o exame de consciência diária, você ter clareza se você cometeu um pecado mortal ou não. E aí você já, se você colocou aqui, amanhã, prioridade, você encontrar um padre para confessar. Padre, eu não fui à Santa Missa ontem. Pequei. Mas eu quero nunca mais fazer isso. Porque a Santa Missa é o céu da terra. A Santa Missa é o que me alimenta. Então eu não dei prioridade a Deus, eu não amei a Ele sobre todas as coisas. Eu amei o churrasco, eu amei o prazer com os meus amigos, com a minha família. Ponto. Abraço de novo em Deus e volta. 3, tá? Citar pecados leves e imperfeições. Você pode fazer no seu diário, no final, assim, tipo, você está escrevendo lá, ah, sei lá, você coloca primeira coisa que você fez no dia, que você lembra, 2, 3, no final, assim, exame de consciência do dia. E aí você pode fazer 3 colunas. Coluna do pecado mortal, espero que sempre esteja vazio. A coluna do pecado leve e das imperfeições. E interessante que vocês vão ver que com essa prática diária, vocês vão perceber que o que faz o pecado mortal acontecer começa nas imperfeições. As imperfeições viram pecados leves e os pecados leves viram mortal. O diário vai te ajudar a progredir no seu autoconhecimento, para você identificar que a busca pela verdade é a busca de amar a pessoa que mora no centro da tua alma. Então, quanto mais você tem consciência de você, das coisas que você faz, não que o outro faz,
Ah, porque o outro é assim, o outro tá precisando de conversão, o outro não sei o quê. Ah, todos nós precisamos. Então, o nosso olhar é muito externo. Nem Santo Agostinho falar: "Eis que estava fora, eu não via, mas estava dentro de mim". Então a conversão ela só vem quando você se volta para si, tá. E de novo, muita gente fala assim: "Ah, mas católico pode fazer ioga?". Não, porque o ioga é uma prática, além de não ser cristã, ela é uma prática de meditação que quando você se olha para dentro, você é o foco principal. Porque eu sou capaz, eu sou grande, eu mereço tudo, e vai e desce. A meditação cristã, você olha para dentro de você como meio, mas não para você se engrandecer, mas para você viver na miséria, porque é na miséria da sua humildade que você encontra a pessoa que mora ali. Por isso que misericórdia, por isso que a misericórdia é uma comunhão entre córdia, que é coração, e miséria. Nossa, nossa miséria e o maior coração. Miséria-córdia. Quando nós entramos na nossa miséria, nós identificamos que o córdia mora lá. E aí a gente se nós vamos viver essa miséria, tá? Então aqui, o terceiro, aceitar os pecados leves e também as imperfeições. Que tem lá no manual dos pecados leves, que é um pecado leve. Tipo, você acordou, ai que preguiça. E a partir da sua preguiça, você gerou uma indiferença com alguém, alguma coisa. Ou seja, ele não é um pecado mortal, porque ele não tem matéria grave. Ninguém estava, para morrer, com risco de vida, etc. Mas foi uma forma, às vezes, de vaidade ou de preguiça. Vou te dar um outro exemplo. Você está na casa com a sua família. E aí está ali todo mundo reunido para almoçar. E aí você olha naquela, eu não sei se vocês chamam de vasilha, pote, mas aquela vasilha de vidro, não sei se é isso também que vocês chamam, cada um chama de uma forma. Vários frangos, deliciosos. Mas tem um lá carnudão, aquele grande, né, tipo sobrecoxa, bem suculento, mas só tem ele. Aí você faz o quê? Você vai para frente, você fica ligado, você é o primeiro para pegar o maior pedaço. Isso é um pecado leve. Você não renuncia para dar o melhor para o outro. Você quer o melhor, você quer estar melhor e você não olha para o outro, né. Ou seja, não tem matéria grave, né. Claro que muita gente acha isso como imperfeição, que pode ser que pode ser quando muitas vezes não é consciente. Tá no automático. Não tem aquelas práticas que a gente faz muito no automático e, tipo, hoje você, como posso dizer, você almoçou e escovou o dente, você almoçou e não rezou. Não é pecado leve e nem pecado mortal, mas é uma imperfeição. Você esqueceu de agradecer a Deus pelo alimento. Então, isso aqui é muito importante. Mas por que que o 3 é citar os pecados leves e perfeições?
Porque os pecados leves e as imperfeições, mas principalmente os pecados leves, que é pecado, eles são confessados no ato penitencial da Santa Missa. Aí eu te falo uma coisa, te falo mesmo, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos nós temos. Então, vou te dizer uma coisa, até o fim da sua vida vai ser impossível, impossível, né, você estar, nas moradas iniciais, como diz Santa Teresa, se não tiver pelo menos uma imperfeição. Ou seja, nesse diário seu, no final do dia, da sua consciência, você tem aquelas 3 colunas. Se não escrever nada, impossível. E é por isso que precisamos ir à missa todos os dias. Porque nós vamos para nos reconciliar com Jesus, para nos unir com Ele, para dar satisfação ao nosso Deus. E a Santa Missa, ela começa com a penitencial, porque essa união precisa ser pura. Então você para pensar. Ontem à noite, você listou nas 3 colunas e percebeu que não tinha pecado mortal, graças a Deus, então vazio. Mas você viu ali que tinha 7 veniais e 10 imperfeições. Quando você vai à Santa Missa e no ato penitencial leva o seu diário, se você não lembrar de cabeça, leva o seu diário, e na hora do ato penitencial, em vez de ficar cantando, tem de piedade de nós, aí fica lá, né? No mundo da lua. Ao invés disso, você pegar ali, né? Eu indico vocês terem, inclusive, até um crucifixo pequenininho. Aqui, tá vendo? Você leva na sua mão. Opa, aqui. Opa, pra cá, pra lá. Eu ainda vou adaptar. Um crucifixo pequeno. E você lendo na outra mão. Preguiça. Senhor, perdoe-me, preguiçoso. Isso, isso, isso. Aí o que é que acontece? O padre vai fazer isso aqui, ó. Porque até o movimento dele é para isso. Ele faz com as 2 mãos assim e fala o que a igreja pede. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduz à vida eterna. Amém. Sabe o que ele fez? Ele deu absolvição dos seus pecados. Você começa a partir dali puro. Você não tinha pecado mortal e agora também nem leves. Você participa da Santa Missa de uma forma mais o quê? Mais unida a Jesus. Porque Jesus, ele se une à nossa miséria. E aí você vai viver o melhor céu da sua vida, que é a Santa Missa. E quando você viver essa profundidade, você vai falar assim, cara, eu não posso ficar na missa. É a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida. Eu tenho que arrumar um jeito para ir à missa. Não sei, de madrugada, tarde, noite, eu tenho que dar um jeito. Gente, tem missa que às vezes é 40 minutos. E aí, tem uma coisa, para você ver como que é a nossa catequese. Tem gente que só vai à missa domingo, né? E não faz exame de consciência. E muitas vezes no ato penitencial tá o quê? Cantando.
Então você imagina durante a semana quantos pecados leves, quantas imperfeições, e fora os pecados mortais que às vezes nem ela está interagindo e está comungando. Então é importante para a nossa formação criarmos métodos para ajudar a gente a ter consciência. E aqui vem a resposta da caixinha de pergunta. Como fazer um diário espiritual? É isso que eu queria falar com você. Como que eu posso responder isso tudo num story, numa caixinha de perguntas? Eu ficava incomodado, porque eu não queria só jogar. E me veio esse movimento de fazer esse vídeo. Amém? Alguém que quer perguntar alguma coisa? Michele, Celso. E quem está no YouTube revendo essa gravação, fique atento ao Instagram, porque sempre algumas respostas de perguntas vai ser um vídeo aqui, uma live, e pode acontecer a qualquer momento. Então, vai sempre estar lá o link, mas se você não conseguir ver de forma ao vivo, você pode ver gravado, como você está vendo agora gravado. E aí, meninas, perguntas? Não, Michele, não. Mas deu para entender? Alguém quer falar? Fala um pouco. Michele, Celso. Michele gosta de falar. Tipo, dá o seu testemunho aqui, você já ouviu sobre isso? O que que mais chamou atenção? Faz sentido, não faz? Pelo menos uma de vocês, para testar o testemunho. Não, meninas? Então vamos terminar. Eu ainda não tenho testemunho. Não, aqui desse tema, tipo, já viram isso alguma vez? Sabiam sobre isso, né? Mas fiquem à vontade, vocês podem também escrever aqui, embaixo nos comentários. Depois, compartilhe também esse vídeo, vai que alguém precisa ouvir isso e é importante, inclusive para nossas paróquias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Virgem Maria, Santa Teresinha do Menino Jesus, anjo da guarda, por estarmos aqui juntos, louvando e adorando a Deus. Que a nossa vida possa ser sempre um ato profundo de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.